Já pode? Obrigado. Deixa eu apertar aqui, F5. Bom, boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Marcelo. Mais uma vez eu tenho a grande honra de poder repartir a palavra de Deus com os irmãos e falar sobre esse livro, O Grande Conflito. Esse livro é uma das profecias que estão se cumprindo, irmãos, que ele iria ser distribuído como folhas de outono. Então louvamos o nome do Senhor por fazermos parte desse momento, né? Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia. Louvamos o teu santo nome pelo privilégio de poder estar na tua presença, Senhor. Amém. Acompanhado dos meus queridos irmãos, cantando louvores ao teu nome santo, levando a ti os nossos pensamentos em oração. Viemos aqui, Pai querido, porque também queremos ouvir a tua voz. Não permita que nós venhamos a sair daqui sem que isso aconteça. Para que isso aconteça, Pai querido, eu peço que o teu Santo Espírito me use mais uma vez nesta noite, para falar ao teu povo verdades preciosas da tua palavra. Tu bem sabes que eu sou pó, que eu sou cinza, e se o Senhor não me usar, Pai querido, a mensagem não penetrará no coração. Então, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor me use mais uma vez para falar as grandes verdades da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Estamos falando sobre o capítulo 22, né? Eu fiz um breve resumo e coloquei ele no PowerPoint, que aí facilita para mim melhor o raciocínio, né? Mas antes de eu começar a ler propriamente o livro, eu queria falar dois textos aqui que tem tudo a ver com a mensagem que nós estamos estudando. Ele se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de 21 a 26. Quero trazer à memória o que lhe dá esperança. Nesse mundo sombrio que nós estamos vivendo, o que você deseja trazer à sua memória? A palavra de Deus é aquilo que te dá esperança de dias melhores. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. É como se a cada manhã Deus te desse uma página em branco e falasse: meu filho, o que conta é a partir de hoje, a partir de agora. O teu passado não me lembra. E diz uma outra coisa maravilhosa: grande é a tua fidelidade, e a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso é o que? Em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Né? E um outro texto que também traz muita alegria ao meu coração é isso. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E uma coisa que diz aqui, ó, porque a justiça de Deus se revela no santuário. O nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E o que ele fez? Para que a sua justiça se cumprisse, o seu Filho se entregou por amor a cada um de nós. Então vamos começar a ler o livro, irmãos. Eu coloquei aqui, ó, eu não sei quantos dão para acompanhar aqui. Quando a primavera de 1844 passou, o primeiro movimento em que as pessoas esperavam a vinda do Senhor, aqueles que aguardavam sua vida sentiram dúvida e necessidade, dúvidas e incertezas. Muitos continuavam o quê? A examinar as Escrituras, buscando novamente evidências para a sua fé. As profecias eram claras, eram certas, ao apontar a proximidade do retorno de Cristo. As bênçãos do Senhor na conversão e no reavivamento dos cristãos testemunharam que a mensagem vinha do céu. Meus irmãos, o que aconteceu naquele período ali de 1840, aproximadamente a 1844, e depois por daí em diante, foi um grande reavivamento espiritual. O Alex falou que a mensagem também foi espalhada por vários outros países, como a Inglaterra, como a Europa, pela África. Então, isso fez com que as pessoas fizessem o quê? Olha só, estudassem esse livro e as profecias contidas nele. Porque a palavra de Deus, ela diz o que, Alex? Sem profecia acontece o quê? Com o povo de Deus.
o que? Esperança. E qual a profecia que deu esperança para eles? O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele iria voltar, e com a volta dele, o que iria acontecer? O fim do pecado. Porque o pecado é que ocasiona toda dor, todo sofrimento para o povo de Deus. Então, as bênçãos do Senhor na conversão e no reavivamento dos cristãos testemunharam que a mensagem vinha do céu. Isso ficou muito claro. Milhares de pessoas se despertaram para esse livro, começaram a estudar as profecias. Guilherme Miller foi chamado para pregar em vários lugares, a sua agenda estava o quê? Lotada. E quem conhece a história sabe que cada passo teve a direção de quem? De Deus. Essa obra é dele, meus amados. Nós somos só o quê? Co-participadores, co-participantes. Agora, sabe o que aconteceu aqui em 1844, quando houve o grande desapontamento? Uma sacudidura. Quantos aqui tem uma percepção espiritual de que quando uma coisa é de Deus ou quando não é? Através do que? Desse livro sagrado. Ela é o nosso manual e através dela você consegue perceber se algo vem de Deus ou não. Sim ou não, meus amados irmãos? Então aqueles irmãos não tinham como negar que aquela mensagem não vinha de Deus. Só que o que aconteceu com alguns? Nós iremos ver daqui a pouco. Então, olha só. Entre as profecias que eles imaginavam se aplicar ao tempo do segundo advento, várias profecias que falavam do retorno de Jesus Cristo, estavam instruções incentivando-os a esperar com paciência e fé. Então, alguns textos que falavam do retorno glorioso de Jesus Cristo também davam a entender de uma aparente demora, de uma aparente tardança. Pois aquilo que parecia obscuro seria o que? Esclarecido. Dentre essas profecias estavam o que? Abacuque 2, de 1 a 4. No entanto, olha só, irmãos, ninguém pareceu notar que essa profecia falava de uma aparente demora. Após o desapontamento, o texto pareceu muito significativo. O que isso quer dizer, irmãos? Olha só, as pessoas, Alex, de 50 atrás, sabiam como seria implantado o decreto dominical? Sim ou não? Não. E hoje a gente já tem uma ideia de como isso vai acontecer? Porque à medida que a história vai se desenrolando, nós temos ideia. O que hoje irá abraçar o mundo numa só bandeira? Porque as questões climáticas, ela abrange o que? Todo mundo. Nos Estados Unidos agora está tendo o que? Os furacões. No Caribe, todos os anos, destruição. As inundações aqui no hemisfério sul, né? E também nos Estados Unidos tem o que? Os incêndios. Mas em outros lugares são outros eventos climáticos que estão afetando a vida de todo mundo. Então hoje nós sabemos qual a bandeira que irá unir todo mundo numa só bandeira. Então o que isso quer dizer? Só quando a profecia está acontecendo que o povo de Deus tem o quê? Uma compreensão mais exata do que ela realmente é, da forma como ela vai acontecer. Olha só, o texto que pareceu muito significativo para os nossos irmãos. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei de minha queixa. O que é isso daqui, ficarei na minha torre de vigia, irmãos? Vigiando em oração. Então o que eles fizeram? Buscar a Deus em oração. Para receber o que é uma resposta vinda dele. Senhor, nós não entendemos e esperamos em Ti o que é a resposta. Nova resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-me bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem esteja passando por ela. Hoje eu assisti um vídeo da irmã Marissa que falou que isso aconteceu nos dias dela. O irmão fez um gráfico de Daniel e Apocalipse, botou bem grande. Eu não sei se ele distribuiu. E aí eles viram que aquilo ali foi o cumprimento dessa passagem aqui. Agora olha só o que dizia a visão.
Porque a visão ainda está para se cumprir no quê? No tempo determinado. Qual é a visão? Das 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria o quê? Purificado. Então, olha só, ela se apressa e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, sua alma não arreta nele, mas o justo viverá da fé. Então esse texto aqui, irmãos, trouxe muita luz para os nossos irmãos. E qual o outro texto? Malaquias 3, de 1 a 2. Né? Aqui, ó, eis que envio o meu mensageiro, que eu falei a última vez que eu preguei aqui na quarta-feira. Esse mensageiro aqui é Guilherme Miller, porque está falando o quê? Do segundo advento de Cristo. Porque olha só, que preparará o caminho diante de mim. Guilherme Miller, ele abriu as portas. Através do que ele começou, foi espalhado por vários continentes a mensagem do retorno glorioso de Jesus Cristo. Porque todos os filhos de Deus aceitaram aquilo ali como se fosse o quê? Mel nos seus lábios. Já pensou? Jesus Cristo voltando no fim de todo o sofrimento, de toda a dor. Mas diz aqui, ó, de repente o Senhor, a quem vós buscais, quem eles estavam buscando? O retorno de Jesus Cristo. Olha só, virá o seu tempo. Por quê que o Senhor Jesus Cristo viria ao seu tempo? Porque ele tinha uma obra lá a fazer. O que? Julgar para ver quem ele iria levar e quem ele iria deixar. Olha só, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem. Aqui, ó, está falando do retorno dele. Diz o Senhor dos Exércitos. Por que esse texto não fala da primeira vinda e sim da segunda? Eu falei da última vez, olha só. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele vier? Porque ele é como fogo do ourives. Não será esse fogo que será para os ímpios? Então ele está falando do que? Da segunda vinda. Um outro texto também. Ô Senhor, foi aqui direto. Só um minutinho. Vamos lá. Apocalipse, né? A mensagem de que na boca seria doce como mel, mas no estômago seria o quê? Amargo. Essa mensagem aqui também fala sobre o grande desapontamento. Porque logo após esse desapontamento, né? Jesus Cristo não voltou. Você imagina aquela mensagem que era suave, que era alegria. Foi o que? Foi amargo. Muitos haviam vendido suas propriedades. Muitos estavam ansiosos para ver Jesus Cristo voltar. E ele não voltou, e aquilo ali trouxe muita dor. E olha só o que diz. Então me disseram, é necessário que você profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É porque não dá tempo de falar sobre isso, irmãos. Agora, olha só, continuando no livro. Aqueles que aguardavam se alegraram. Deus, que conhece o fim desde o princípio, havia concedido esperança a cada um deles. Sem essas passagens, como essa, sua fé teria o quê? Deus, que conhece o final desde o princípio, havia deixado propositalmente essas passagens que iriam trazer conforto para os nossos irmãos, porque nessas passagens que falam sobre o retorno de Jesus Cristo, eles encontrariam o quê? A resposta que eles tanto queriam, a resposta que veio através das orações dele. Então, irmãos, tem Ezequiel também, que eu não posso falar por causa do tempo. Agora, uma outra também que fala, que o texto aqui fala de Apocalipse capítulo 22, né? A parábola das 10 dias de Mateus 25 também ilustra o quê? A experiência do povo adventista. Aqui vemos um dos últimos dias, aqui vemos a igreja dos últimos dias, sua experiência é esclarecida por meio de acontecimentos de um casamento oriental. O reino dos céus, coisa semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram o quê? Insensatas. Irmãos, eu falei aqui a última vez que eu preguei. O único momento da história onde a igreja saiu a encontrar-se com Jesus Cristo foi quando? O que aconteceu com os meierritas. Quando nós estudamos a história, porque as profecias, nós somos o que? Historicistas, nós vemos através da história que nunca houve um outro movimento em que a igreja saiu a encontrar-se com Jesus Cristo, a não ser o que aconteceu ali na mensagem de Guilherme Miller. Sim. Não existiu, irmãos, na história é outro. Agora, olha só, no entanto,
ao passo que as insensatas não levavam óleo, as prudentes levavam óleo em suas vasilhas junto com as suas candeias. Por quê? Olha só o que dizia. Haviam que as prudentes haviam estudado as Escrituras e tinham uma experiência pessoal, uma fé em Deus que o desapontamento e a tardância não seriam capazes de suportar. Irmãos, quantos aqui estão sendo prudentes? Quantos aqui estão tendo um estudo profundo da palavra de Deus e estão tendo uma experiência pessoal com Deus, uma fé que qualquer problema desse mundo não será capaz de abalar? Quantos aqui estão tendo um íntimo relacionamento com Deus? Porque as prudentes, irmãos, elas estão tendo esse íntimo relacionamento. Olha só o que diz aqui, ó, que o desapontamento e a tardância não seriam capazes de derrubar. Amém. Nós estamos alicerçando. A palavra de Deus diz, irmão, olha só, a vida eterna é essa, que te conheçam o quê? E quem quer se salvar não tem outro meio, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós não conhecermos o Senhor intimamente, é sinal que a gente não tem parte com Ele. Aqui é o caso das mesas imprudentes. O azeite aqui é o Espírito Santo, que foi derramado sobre aqueles que tinham uma comunhão especial com Deus. Agora, olha só, as outras reagiram à emoção, aos temores que a mensagem despertara. Mas olha só, mas dependiam da fé das prudentes, satisfeitas com a luz vacilante da emoção, sem a compreensão completa da verdade, sem uma obra genuína da graça no coração. Elas saíram para encontrar o Senhor, esperando recompensa imediata, mas não estavam preparadas para a demora, e o desapontamento, a sua fé falhou. Como é profundo isso, irmãos? Quando elas saíram para encontrar-se com o Senhor, a demora fez com que a sua fé vacilasse, porque elas não tinham um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ela está disparando, olha só. É aqui. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. Essa grande espera pelo noivo representa a passagem do tempo, o desapontamento e a aparente demora. Aqueles que se basearam a fé no conhecimento pessoal da Bíblia tinham o quê? Acho que eu já li isso, né? Não tinham não. Aqueles que tinham fé no conhecimento pessoal da Bíblia tinham uma rocha sobre a qual se firmar, que as ondas do desapontamento não seriam capazes de levar embora. Todas ficaram adormecidas, com sono e adormeceram. Um grupo abandonou a fé, ao passo que outro esperou com paciência até a chegada de uma luz mais clara. Os superficiais não poderiam mais se apoiar na fé dos outros. O que é um cristão superficial, irmãos? Vive uma mentira. Um falso crente. Não tem base. Não tem base. Cada um deveria permanecer em pé ou cair por sua própria conta. Irmãos, hoje é o dia de nós nos fortalecermos. Quando o decreto dominical sair, diz que dará a maior sacudidura de todas da igreja. Apostasia ômega. Apostasia ômega. Aqueles que hoje não estão procurando ter um relacionamento íntimo com Deus, o que vai acontecer quando essa apostasia ômega, a última, chegar? A sua fé vai vacilar. Só que sempre tem dois grupos. Um grupo vai ficar de pé por conta própria e o outro vai o quê? Vai cair. Esse livro também fala em relação ao fanatismo, né? Por volta dessa época, o fanatismo começou a aparecer. Satanás estava perdendo seus servos, a fim de dar uma má reputação à causa de Deus, trabalhou para enganar alguns que se consideravam fiéis, levando-os a extremos. Então, os seus seguidores estavam prontos para se apropriar de qualquer erro, qualquer ato estranho ou questionável, e apresentá-lo da
fosse uma desgraça. Satanás é o acusador de nossos irmãos. Seu espírito inspira seus seguidores a vigiar em busca de defeitos no povo de Deus, a fim de chamar a atenção deles. Irmãos, nós somos observados. Eu não sei se vocês sabem, quando algum cristão faz alguma coisa de errado, tem sempre alguém para apontar o dedo e falar o que, Alex? Esse aí que é cristão? O exemplo daquele policial que você falou, né? Sim. Você imagine, né? Ele era de Umbanda, né? E aí, olha, você imagina. Repreendeu, né? Uma de... Irmãos, a palavra de Deus ela é clara. Sabe o que a palavra de Deus diz? A lei e o testemunho. Se a lei não for acompanhada do testemunho, não serve de nada. Não verão. Por que o testemunho, irmãos? Nós temos que viver conforme a verdade. Não basta saber e crer. É necessário viver aquilo que se sabe e aquilo que se crê. Então, aqui vem falando, olha só, ao longo da história, nenhuma reforma jamais foi adiante sem enfrentar o quê? Sérios obstáculos. Aqui vem falando de Paulo, vem falando de Lutero, vem falando dos irmãos Wesley, vem falando também em relação a Martinho Lutero, e ali está, para ali ou ela segue adiante? Ela segue adiante, irmãos. A pregação da primeira mensagem angélica tinha tendência direta de conter o quê? O fanatismo. Aqueles que participavam desse movimento solene estavam o quê? Em harmonia. O coração de cada um deles estava repleto de amor uns pelos outros e por Jesus. Irmãos, não perca a oportunidade de se unir a essa igreja em todas as suas atividades possíveis. Ontem eu fiquei trabalhando até por volta de 8 horas, eu trabalho até por volta de 8 horas da noite, e eu passei numa igreja ali na rua Igaratá. Ontem foi que dia? Terça. Sabe como é que a igreja estava, irmãos? Está lotada. Lotada. E por que nós que conhecemos a verdade estamos aqui em tão pouco número? E até mesmo no dia de sábado, quantos escolhem estar em casa? Verdade. A profecia que fala que a igreja está morna é verdade ou é falsa? Verdadeiro. Então, irmãos, olha só, eu tenho certeza que todos para estarem aqui estão fazendo algum tipo de esforço. Mas eu te falo, chegará um tempo que as pessoas vão querer estar aqui e não poderão mais. Então devemos aproveitar essa oportunidade. Vamos fazer de tudo para que nós possamos estar juntos e unidos. Se puder, todos os sábados vamos ter almoço aqui, cada um dá a sua colaboração, porque, olha só, irmãos, como vai haver unidade se a igreja só se reunir aonde? Durante os cultos. Aqui é local de conversar? Aqui é local de botar o papo em dia? Aqui é local de adoração. Como a gente vai ter afinidade uns com os outros se não tiver alguma coisa fora como pequeno grupo, né, Alex? A gente às vezes fica 3 horas no pequeno grupo. Ô Senhor! É o prazer de estar na companhia um dos outros. Olha só, o coração de cada um deles estava repleto de amor, uns pelos outros e por Jesus. Uma evidência de que Deus está agindo nessa igreja se o amor estiver reinando entre nós. Amém. No sábado eu fiquei feliz de ver as irmãs ali orando. Eu falei, na próxima vez, não quero só olhar não, está levantado ali entre vocês, Vai ter. Opa, quando chamar lá meia hora, estou indo junto. Que isso? Quando chamar os irmãos, como é que é? Sobra hoje? Eu não sei se era um grupo só da terceira idade, mas isso é algo que toda a igreja tem que abraçar. O Alex frisou muito isso em Bento Ribeiro. A minha casa seria chamada casa de quê, Alex? Oração. O que nós mais deveríamos fazer aqui é orar, irmãos. Muita oração, muito poder. Porque uma coisa que eu sempre falo, olha só, aqui vem o conhecimento. Para você colocar esse conhecimento em ação, você precisa de quê? Do poder. E o poder de Deus só vem através de quê? A quem esperavam ver em breve a
a mesma bendita esperança se provava um escudo contra os ataques de Satanás. Por que a bendita esperança provou ser um escudo contra os ataques de Satanás? Porque a esperança nos move, irmãos. A esperança nos impulsiona. Eu posso citar aqui um exemplo de uma corrida. Quando você está chegando à linha de chegada, Alex, hoje eu participei de uma meia maratona, as pernas estão aqui cansadas, no TAF do exército não é melhor do que aquilo ali, 12 minutos, 13.300 para ganhar a nota máxima. Então você sem perna, quando você via que estava chegando, o que você tinha que fazer, Alex? Acelerar ainda mais. Tirar a força de onde você tinha ou não tinha? Não tinha. Nós estamos vendo a linha de chegada, o nosso Senhor está às portas. É a hora de nós darmos o quê? Aquele gás a mais. Só depende de nós, irmãos. Eu falo, todo o céu está empenhado na obra de quê, Alex? De salvar. Nós somos indesculpáveis. Todo o céu, os anjos. O que nos falta, irmãos? Só depende de nós. Em todas as épocas de reavivamento espiritual, o inimigo atuou com mais intensidade para as neutralizar. Sempre foi assim. Correção do erro. Não era o verão, mas sim o outono. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro. No verão de 1844, os fiéis proclamavam essa mensagem, usando exatamente essas palavras. Não é a palavra das 10 virgens, é muito clara isso? O evento que levou a isso foi a descoberta de que o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, o ponto de início das 2.300 tardes e manhãs, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Não no início daquele ano, conforme se acreditava. Até então, iniciando o cálculo no outono de 457. Os 2.300 anos terminaram no outono de 1844. Os símbolos do Antigo Testamento também apontavam para o outono, como no momento em que a purificação do santuário deveria ocorrer. Irmãos, eu falei aqui no sábado, estou falando aqui de novo. A sombra encontra a realidade. Olha só o que diz no livro. O sacrifício do cordeiro pascual era uma sombra de quem? Da morte de Cristo. Da morte de Cristo. Símbolo cumprido, não só em relação ao evento, mas também em relação ao quê? Ao tempo. Por que em relação ao tempo? No 14º dia do primeiro mês judaico, exatamente no momento, no mesmo dia e mês, em que por séculos o cordeiro pascual era morto, né? Deus ele não falou o dia que o cordeiro deveria ser morto. Então aquilo ali vem perdurando através de que? Séculos após séculos. Então diz o quê? A festa deveria celebrar o quê? Aqui olha só. Cristo instituiu a ceia do Senhor, festa que deveria celebrar sua morte como Cordeiro de Deus. Naquela mesma noite, ele foi levado para ser crucificado e morto. Então aqui nós vemos o que é a implantação da ceia do Senhor. No mesmo dia em que o Cordeiro era o quê? Era oferecido. A Páscoa do antigo Israel foi substituída pela Santa Ceia do Senhor, lembrando que agora tem que ser algo que deveria abranger que todo o povo. Irmãos, por que as festas do antigo Israel eram sombras? Porque elas só englobavam o povo de Israel. Mas quando Deus ele fez o chamado para Abraão, o que Deus falou para Abraão? Em ti seriam o quê? Bendita todas as famílias da terra. Então, a realidade é algo que deveria contemplar o quê? Todos os povos, e não só Israel. A sombra encontrando a realidade foi o desapontamento. A doutrina do santuário terrestre tinha a ver com o povo de Israel, mas era uma sombra, pois Deus desejava abençoar todos os povos e não somente um. O que acontecia no dia do Yom Kippur? Eu peguei aqui, né? Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês,
porque naquele dia você fará expiação por você, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, é um estatuto perpétuo. Aí eu coloquei aqui, irmãos, eu sempre falo isso, Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse o desapontamento? Vê se tem, irmãos, um paralelo entre um e outro. Para o povo de Israel, o texto que nós acabamos de ler em Levítico, o povo deveria o quê? Vocês se humilharão diante do Senhor e não farão nenhum trabalho, seria sábado. Independentemente do dia em que caísse, não é? O 10º dia do 7º mês, aquele dia era sábado. Quando esse dia caísse no sábado, era o sábado dos sábados. Então, o povo deveria fazer o quê? Se humilhar. E não deveria fazer nenhum trabalho. Agora, olha só. O povo que aguardava o segundo advento de Cristo, que eram o que? Os mileritas. Como é que eles deveriam estar? Olha só. Jesus Cristo está voltando em tal dia. Qual deveria ser o meu proceder? Eu coloquei aqui algumas coisas por mim mesmo. O povo deveria estar contrito, Alex? Sim ou não? Sim. Tinha que ter confissão de pecados? Muito. Teria que pedir perdão uns aos outros? Com certeza. Todas as obras seculares paravam, pô, Jesus Cristo está voltando. Pô, para que eu vou querer trabalhar? O meu objetivo principal que é o reino dos céus. Então, irmãos, há um paralelo. Vocês imaginam o povo de Israel, Deus está ajudando o seu povo. Como é que o povo deveria estar? Pô, se eu estou com um probleminha com o meu irmão, eu vou... Peraí, Deus está ajudando lá. Eu estou com um problema com ele, eu não vou pedir perdão a ele, não. Eu não vou... Pô, irmãos, eu vejo, irmãos, porque se isso daqui, a purificação era uma sombra, a realidade é o que acontecia no céu, para mim aquilo ali foi a realidade. Várias nações, principalmente nos Estados Unidos, estavam aqui aguardando a vinda do Senhor. Eu vejo isso com muita clareza. Por quê? Assim como havia uma preparação para o povo de Israel, o povo de Deus daqueles países se prepararam para a vinda do Senhor. Da mesma forma que uns estavam, outros também estavam. Da mesma maneira, os símbolos relacionados ao segundo advento devem se cumprir no momento designado no cerimonial simbólico. A purificação do santuário, ou o dia da expiação, acontecia o quê? No 10º dia do 7º mês judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote, depois de fazer a expiação por todo Israel, e assim remover os pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Por isso acreditava-se que Cristo apareceria para purificar a terra, destruindo o pecado e os pecadores, bem como para abençoar com a imortalidade o povo que o aguardava. Acreditava-se que o 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, o momento da purificação do santuário, que era o quê? Em 1844, caía no dia 22 de outubro, seria o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. As 2.300 tardes e manhãs terminariam o quê? No outono, e a conclusão parecia o quê? Irresistível. Quer dizer, eles tinham tanta certeza daquilo ali, que as pessoas que eram inimigas deles, irmãos, que eram contrárias a essa mensagem, não conseguiam refutar aquilo ali, porque eles amostravam que evidências na palavra de Deus. Olha só, eu estou errado? Prova-me que eu estou errado. Ah, não precisa mais guardar a lei de Deus? Me prova aqui pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado. É fácil ou não, irmãos? Me prova aqui. Um despertamento. Que horas são, Alex? Acho que já está na hora. Acho que vai ter que ficar com uma outra. 8 horas e 4 minutos, né? Então, eu vou só falar essa outra parte aqui, mas em 5 minutinhos a gente finaliza, irmãos. Um despertamento. Os argumentos eram acompanhados de forte convicção. Olha só o que aconteceu, irmãos. Milhares de fiéis ecoavam o clamor da meia-noite, como uma grande onda. O movimento tomava conta de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. O fanatismo desapareceu como a primeira geada diante do sol. A obra que foi aquela, a obra foi como aqueles momentos nas
quais o antigo Israel se voltou para o Senhor, ao dar ouvidos às mensagens, às repreensões de seus erros. Olha só, havia pouco êxtase. Irmãos, essa parte é fundamental. Havia pouco êxtase. O que isso quer dizer? O que eles estavam fazendo estava baseado na emoção. O que é êxtase? Êxtase é o que? Emoção. O culto era racional. O culto era racional. Poxa, olha só. As mensagens aqui eram bem claras. E por que eles erraram, Alex, o evento? Porque até o evento eles não estudaram esse livro. Porque se eles tivessem estudado o que era o santuário terrestre, eles teriam compreendido que não era o retorno de Jesus Cristo. Mas por causa do quê? De uma concepção da época, eles acharam que a purificação do santuário é o retorno de Jesus Cristo. Mas se todos os ensinamentos dele fossem só baseados nas Sagradas Escrituras, eles não teriam errado. Mas aqui fala que Deus permitiu que isso acontecesse, irmãos, porque senão a mensagem não seria dada da forma como ela foi dada. Então tudo teve a mão de Deus direcionando cada passo. Olha só, havia pouco êxtase, mas muita sondagem profunda do coração, confissão de pecados, abandono do mundo. As pessoas demonstravam total consagração ao Senhor sem nada lhe deter, não tinha nenhum impedimento. De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias apostólicos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e enganos satânicos do que o movimento adventista de outubro de 1844. Irmãos, o inimigo, como eu falei, ele sempre, quando houve um revivamento, ele sempre atua para neutralizar. Só que isso daqui foi algo tão poderoso que ele não conseguiu. Ele tentou sim ou não, mas ele não conseguiu. E essa parte aqui é muito clara. Olha só, em resposta ao chamado, o noivo se aproxima, aqueles que aguardavam acordaram e prepararam suas candeias. Estudaram a palavra de Deus com mais intensidade de interesse, diferente de tudo que se vira até então. Os primeiros a obedecer não foram os mais talentosos, mas os mais humildes e devotos. O que é isso daqui, irmãos? Deus ele não está preocupado com o teu grau de instrução. Ele está preocupado com o tipo de consagração que você tem para com Ele. É importante você ser um doutor, ser um mestre, ser o que for, sim ou não? Sim. Mas o ideal é que você fosse isso tudo, mas que você tivesse uma vida de consagração a Ele. O ideal. Paulo foi uma bênção ou não foi? Paulo era um doutor da lei, mas também era um homem que tinha vida onde, Alex? No altar. Sejam meus imitadores, disse Paulo, como eu sou imitador. Olha só. Quantos aqui tem isso, irmãos? Dizer, olha só, me imite. Me imite, irmãos. Irmãos, quando alguns traficantes queriam se apossar da minha casa, que eu havia construído com muito sacrifício, ela estava alugada, muitos falaram para mim não ir lá falar com ele. Mas eu queria ouvir dos lábios dele que ele estava tomando posse daquilo que era meu. Sabe por quê, irmãos, eu decidi fazer aquilo ali? Porque a minha vida estava no altar. Amém. E eu sabia no Deus a quem eu havia crido. Amém. E eu falei, Senhor, eu quero ouvir da boca dele, que ele quer se apossar daquilo que é meu. Ele poderia até ficar, mas eu queria ouvir aquilo ali. Mas Deus não permitiu que aquilo ali acontecesse. Mas quando você tem convicção de que você está fazendo aquilo que Deus deseja, Deus é contigo, irmão. E se tiver que acontecer alguma coisa contigo, foi porque Ele deu a sua permissão. Não existe isso, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Que é a igreja de Deus? É esse local aqui, Alex, que foi separado? Não. Ou a igreja somos nós, pedras vivas do Senhor? Nós, isso daqui é um local de adoração que foi consagrado ao Senhor. Mas nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Amém. Toque em algum dos seus filhos para você ver o que acontece. Gabriel Estevam, quando ia lá tocar em algum deles, é porque Deus permitia. No dia que Deus permitiu, nesse daí vocês não tocam.
E ai de alguém se tocar. Porque aquele que diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, Ninguém abre. Amém. e quem é que pode contrariar a voz de Deus, o Todo-Poderoso? Já está terminando, irmãos. As igrejas, de modo geral, fecharam as portas para essa mensagem. E um grande número de pessoas que aceitou foi removida do rol de membros. Isso foi uma sacudidura, irmãos. Você tinha certeza do que estava sendo pregado? Os descrentes que se aglomeravam nas reuniões adventistas sentiam o poder convencedor de quem? Quem era esse poder convencedor? O Espírito Santo, que acompanhava uma mensagem do noivo se aproxima. A fé trazia respostas às orações, como gotas de chuva na terra sedenta. O Espírito da graça desceu sobre os que buscavam com sinceridade. Aqueles que esperavam se encontrar face a face com o Redentor sentiam uma alegria solene. E o Espírito Santo sensibilizou os corações. Hoje eu postei no grupo da igreja, né, irmãos? Um hino sobre o Espírito Santo. Eu estou com um costume que eu aconselho, por exemplo, todo dia eu estou louvando 5 hinos ao Senhor. Amém. Muito bom. Já pensou 500 hinos em 100 dias? Fora os hinos dos cultos, fora os hinos que a gente louva aqui na igreja, nos pequenos grupos, no culto familiar. Você vê, em um ano você já cantou todos os hinos do Inário, isso está sendo algo maravilhoso. Foi chegado o momento em que aqueles que aceitavam a mensagem esperavam encontrar-se com o Senhor. Eles oravam com frequência, uns com os outros. Encontravam-se em lugares afastados para conversar com Deus, e nos campos e bosques, a voz de intercessão subia aos céus. Queriam ter a certeza da aprovação do Salvador mais do que um alimento diário. E se uma única nuvem lhe obscurecesse a mente, não descansavam até sentirem a segurança da graça perdoadora. Então, irmãos, o que eu acabei de ler aqui evidenciava que essa mensagem vinha da onde? Dos céus. Até os ímpios, irmãos, eles frearam. Eu não sei se é no texto mais à frente ou se eu não li o texto, mas fala que até os ímpios eles ficavam assim: opa, deixa eu dar uma maneirada, vamos ver o que vai acontecer. Até eles. Mas depois que passou o desapontamento, aí eles começaram a escarnecer. E vocês vão ver isso. Infelizmente, irmão, vai ter que ficar o restante para uma próxima. Oi? Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem tem mais. Eu espero que tenha sido edificante para o corpo de Cristo, né? Então, é uma mensagem muito importante. Vamos ficar de pé para falarmos com Deus e nos despedirmos. Bendito Deus, amado Criador. Assim como houve uma sacudidura muito grande, Pai querido, do desapontamento, aonde só permaneceram de pé aqueles que tinham convicção do que eles estavam acreditando, Senhor. Mesmo tendo acontecido o desapontamento, algo que eles não sabiam que tinha dado errado, mas eles permaneceram firmes, porque eles viram que o que havia acontecido ali, Pai querido, não era algo normal, era algo produzido pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Presença. Aleluia. Pai querido, quando começar também essa igreja a ser sacudida, Pai querido, que nós também possamos fazer as escolhas certas, como os nossos irmãos do passado fizeram. Ajude-nos a estarmos de pé, Pai querido, quando a hora da aprovação chegar. Ajude-nos hoje, Pai querido, a buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que possamos estar com as nossas vasilhas cheias do azeite precioso, que é o Santo Espírito de Deus. Amém. Pai querido, agora, ao irmos para os nossos lares, leve-nos para casa, na mesma paz que nós chegamos aqui, que o Senhor também nos leve, Pai querido. A minha mãe, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, porque ela pensou que era 6 horas o horário do culto. E quando eu cheguei no ponto para buscar ela estava acabando de chegar em casa. Então que as tuas bênçãos também estejam sobre ela, Pai querido, porque ela fez tudo de estar aqui e fez a sua parte. Que o Senhor a abençoe. Mas que na próxima quarta ela possa estar aqui conosco, estudando,
esse livro precioso. Dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Pai. Vamos marcar onde pagou ali? Deixa eu